de gerações a gente sempre teve, que é o conflito natural entre pais e filhos. Sempre teve. Meus pais tiveram conflitos de gerações com os pais deles, né? Eu tive com os meus pais, só que o conflito de gerações, há alguns anos atrás, se dava pelo menos a cada 20 anos. Hoje, uma mudança de geração chega a dar a cada 5 anos. Então, a gente vê no mesmo ambiente pessoas de 20 anos e pessoas de 25 anos que têm totalmente valores, totalmente perfil, totalmente diferente. Parece que é outra geração. Então, assim, a gente nunca teve no mesmo ambiente de trabalho tantas gerações misturadas, né? Hoje a gente fala da geração, a gente ainda tem os baby boomers em muitos ambientes trabalhando, né? Que são o pessoal que nasceu do pós-guerra. Nós temos a geração X, né, trabalhando, a gente tem a geração Y trabalhando, a gente tem a geração Z trabalhando, né? Que os Z são os nascidos depois de 2000. Então, assim, a gente nunca teve tantas gerações juntas num único ambiente. E aí, diante de tudo isso, de todo esse cenário, o nosso desafio continua sendo entender de gente. Eu coloco que continua sendo entender de gente, porque já faz um bom tempo que sempre que eu começo algum treinamento de liderança, eu sempre começo com essa frase, né? Essa pergunta: quais são os desafios, né? O que é que vocês enxergam de desafios? E sempre a gente chega na conclusão que o maior desafio é entender de gente. E não é fácil entender de gente. Não é fácil porque parte também do princípio da gente tentar entender a gente mesmo. E tem hora que a gente não entende nem a gente mesmo, né? Quem dera tentar entender as outras pessoas. E nós estamos vivendo uma época que cada vez mais o líder ele está sendo desafiado, né, a entender gente, a motivar pessoas, a tomar decisões rápidas e assertivas em um cenário que está cheio de informações o tempo todo, que está mudando o tempo todo, e ele precisa ter empatia mesmo com tudo isso acontecendo e dar resultado. Então, para mim, a analogia que eu faço é que é como se a gente estivesse tentando fazer gestão, como se estivesse com um carro em movimento, tentando trocar o pneu do carro. É mais ou menos essa figura aí que eu coloquei dos mecânicos de Fórmula 1, né? Até outro dia eu estava assistindo Fórmula 1 com meu esposo, e aí ele falou, né? Apareceu ali rapidinho a questão dos mecânicos, né? Porque é muito rápido, são segundos que eles trocam o pneu do carro, e ele falou para mim assim: você sabia que para trocar tão rápido o pneu desse jeito, esses mecânicos eles têm até a posição correta que eles têm que ficar, né? A aerodinâmica do corpo deles ali, para facilitar essa troca rápida do pneu. E aí ele falou isso, eu parei, eu pensei, eu falei assim, caramba, né? Eu nunca... Porque a gente sempre assiste a Fórmula 1, né? A gente assiste, né? Eu vejo lá ele de vez em quando assistindo, mas as pessoas que têm por hábito de assistir a Fórmula 1 sempre pensam nos pilotos, né? E o mecânico ali fazendo aquela troca do pneu, com aquela agilidade, com aquela rapidez, com aquela técnica, né? Com uma maestria, com um cuidado, com uma inteligência emocional. Meu Deus, a hora que eu vi que ele falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para entender a importância do mecânico na Fórmula 1, né? Para entender o papel dele e fazer essa analogia com gestão, porque dá essa sensação que a gente está fazendo gestão de pessoas, é como se a gente estivesse com o carro em movimento, ele não pode parar e precisa trocar um pneu. E aí é nessa hora que a gente precisa ter, para isso a gente precisa ter mais o quê? Mais técnica, mais conhecimento, mais inteligência emocional. E eu tenho certeza que é por isso que vocês estão aqui hoje, né? E uma dessas coisas que nos ajudam nisso tudo, né, de entender de gente, aí que entra a neurociência, né? Eu falo que a neurociência, ela é sexy, né? Eu vou usar esse termo para falar da neurociência. A neurociência, ela é sexy. Por que ela é sexy? Porque tudo que a gente coloca a neurociência no meio, as pessoas têm interesse em saber. É como se fosse gourmet, né? Sabe aquele negócio? Às vezes a pessoa nem gosta de feijão, mas se vier escrito feijão gourmet, a pessoa quer. Ah, mas é gourmet, né? É brigadeiro gourmet. É o mesmo brigadeiro que a vida inteira você comeu. Mas colocou a palavrinha gourmet, quer. E a neurociência é a mesma coisa, né? Neurociência é pop, né? Neurociência parece que é sexy. As pessoas escutam a palavra neurociência, chama atenção, né? Mas a neurociência, o que ela é?
ela um campo científico, né? Que ela é recente, se a gente pensar em questão de medicina, em questão de ciência, ela é recente. Por que ela é recente? Né? A gente começa a ter aí muitos estudos, né, da década de 40 para cá, e principalmente intensificou muito da década de 70 para cá, porque a neurociência ela trabalha muito com a questão de analisar o cérebro através das imagens. Então, é tão recente assim por conta da tecnologia. Então, quanto mais avanço a gente tiver na parte de exames de imagens, né, de ressonância e tudo mais, para entender funcionamento dos neurônios, para entender funcionamento cerebral do sistema nervoso, mais a gente vai avançar nisso. Então, apesar, né, do ser humano sempre ter um fascínio por tentar entender o cérebro, né, desde do Egito Antigo, né, mas a neurociência ela ainda é muito nova, ela é uma ciência muito nova. E o que ela estuda? Ela estuda o sistema nervoso formado pelo cérebro, medula espinhal, nervos periféricos e as ligações dele com toda a fisiologia do corpo humano. E além disso, né, além de estudar essa parte, né, ela estuda também a biologia molecular dos neurônios até os processos cognitivos. O que são processos cognitivos? São os nossos processos de pensamentos, de reflexões, né? Que são envolvidos na percepção, na emoção, na tomada de decisão. Com a rápida expansão da tecnologia, a neurociência promete continuar revelando os mistérios do cérebro e do comportamento humano nas próximas décadas. Então, o que a gente percebe? Que a gente já tem hoje muita coisa que a gente consegue entender melhor do ser humano, já tem muita coisa por conta da neurociência, mas a gente percebe que ao longo dos anos muita coisa ainda vai sair, né? Tem muitos estudos, né, já acontecendo nesse momento, o tempo todo sai novidades sobre coisas, né? Então, por exemplo, principalmente agora, tem muito estudo voltado tanto para a saúde mental, estudo voltado para o foco, porque a gente está percebendo que as pessoas hoje estão recebendo muitas informações e as pessoas estão com uma dificuldade em manter o foco, né? Então, que isso tem a ver muito com a questão do nosso hipocampo, né? Que tem a ver com a questão de como a gente registra as informações, né? Então, o excesso de informação, quando a gente tem um excesso de informação de coisas ali, acaba com que a gente não consegue dar foco. Tem muitas pessoas que elas, por exemplo, isso já aconteceu comigo várias vezes. A gente está utilizando o celular, você está ali vendo Reels, por exemplo, e você vê uma coisa engraçada. Você para, você vê, só que depois você não lembra nem para falar para a pessoa. Você lembra que você viu alguma coisa, mas você não consegue descrever aonde que você viu e nem o conteúdo direito. Porque você viu a informação, mas aquilo não virou, não foi capaz de prender a sua atenção, né? Então você não conseguiu focar. Então hoje já tem muitos estudos voltados para isso, né? Tanto para o foco quanto para a saúde mental. Para tomada de decisões, a gente tem muitas coisas. E nessa aula de hoje eu trouxe alguma coisa para a gente conversar também nesse sentido da tomada de decisões. Mas tudo que a gente sabe sobre a neurociência é que já tem muita coisa que avançou e, ao longo do tempo, muita coisa ainda irá avançar, né? Então, daqui 2 anos, talvez daqui 1 ano, daqui 6 meses, se a gente for fazer essa live, já vai ter muita coisa diferente nisso daí também, tá? Então, a neurociência, ela é de longe o ramo mais excitante da ciência, porque o cérebro é o objeto mais fascinante do universo. Cada cérebro humano é diferente. O cérebro torna cada ser humano único e define quem ele é. Né? Essa aqui é uma frase do Nobel de Medicina de 97. Né? E é verdade, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente vê aí a questão do funcionamento do cérebro, né? Cada ser humano é único, né? E a gente entender essas particularidades, entender essas coisas, isso facilita na nossa forma de fazer gestão. O Jean, que está aqui com a gente, né, que ele colocou que uma das dificuldades é a personalidade do colaborador, ele participou recentemente de uma formação de liderança que
eu tive o prazer de conduzir na empresa onde ele trabalha, e lá nessa empresa a gente aplicou, além de todo o conhecimento, né, de neurociência, todo o conhecimento até do Big Five, que é o teste que eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês, mas a gente utilizou a ferramenta do DISC, né? Eu sou analista DISC de formação também, e eu utilizo muito o DISC no processo de desenvolvimento de pessoas, né? E foi utilizado o DISC como ferramenta de autoconhecimento, e uma das coisas mais interessantes no processo, né? Foi um treinamento longo, foi um treinamento de 9 meses, mais ou menos, né? A gente começou em agosto do ano passado, fechou em abril desse ano, e na roda de feedback do pessoal, quando eu perguntei o que foi mais interessante, o que vocês mais gostaram, assim, o feedback principal foi a ferramenta do DISC, né? De todos os conhecimentos, para todo mundo chamou muita atenção o DISC. E o porquê? O porquê que as pessoas me davam feedback do DISC? Porque elas começaram a entender mais como elas funcionam. E entendendo mais como elas funcionam, elas começaram a entender melhor como as outras pessoas funcionam. E numa das partes da atividade, eu coloquei que o pessoal tinha que colocar qual que era o perfil que as pessoas tinham mais... Você sabia do seu perfil, beleza. Agora, qual que é o perfil que você tem mais dificuldade de se relacionar? E, gente, isso daí foi uma coisa que foi muito, muito bacana, que foi a questão do... A maioria das pessoas relataram que o perfil que elas mais tinham dificuldade de lidar era o próprio perfil. Dá para acreditar? Eu achei assim muito interessante, porque a gente vive falando, mas o fulano não pensa igual a mim, o fulano deveria ter pensar da minha forma, por que as pessoas não pensam dessa forma, por que as pessoas não veem da forma como eu vejo? Só que quando a gente vai entendendo o perfil, inclusive, porque a hora que você vai entender o perfil, você vai ver as suas potencialidades, porque todo mundo tem muita coisa boa, mas a gente vai entender também quais são os nossos pontos fracos. E quando as pessoas se deparavam com os pontos fracos, elas entendiam que as pessoas que elas mais tinham dificuldade de lidar eram as pessoas que tinham exatamente o mesmo perfil que elas, né? Então, isso é tão interessante da gente entender, né, que cada ser humano é único, que o cérebro de cada um nos torna único, mas a gente entender um pouquinho como isso funciona, melhora a nossa relação com as outras pessoas. Isso faz sentido para vocês, gente? Tá fazendo sentido até aqui? Se eu não perguntar, tá fazendo sentido, eu não tô dando aula, né? Tá fazendo sentido? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Só me deem o feedback aí, se faz sentido, se não faz sentido. Enquanto isso, eu só vou dar mais uma espiadinha aqui para ver se tem mais alguém precisando de link. Ah, beleza, acho que as meninas conseguiram conectar. Muito bem. Bom, então, vamos falar um pouquinho, né, já que eu trouxe aí para vocês, né, a questão de que nós estamos vivendo um cenário com muitas gerações diferentes, né? Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre o cérebro de cada uma dessa geração, porque esses dias, né, eu fiz uma palestra sobre... o tema da palestra era Administrando Gerações. E o público, a maioria das pessoas, gestores, eles eram pessoas acima de 45 anos. E, né, eu tenho 44 anos, eu vou fazer 45 esse ano, né? Então, pessoal ali da minha geração, né? E no meio da minha fala, um gestor falou assim: olha, mas eu acho que quem deveria estar aqui fazendo essa palestra são as pessoas mais jovens. Por que a gente tem que aprender a lidar com eles e eles não têm que estar aqui? Eles têm que estar aqui para aprender a lidar com a gente também, né? E faz sentido a fala dele, ainda falei para ele, eu acredito, né? Não sou o RH da empresa, mas eu acredito que em algum momento isso também vai chegar até as pessoas, né? Mas quando a gente fala de mudança, a mudança começa pela liderança, né? Então a liderança que é o facilitador, a liderança precisa entender como é a geração, né? Porque você pode não concordar, mas no ambiente, trabalhando
e são as pessoas que a gente tem para buscar resultado, né? E me chamou muita atenção, quando a gente fala do cérebro de cada geração, a gente precisa entender que cada geração está numa idade diferente. E existem coisas que, primeiro, que é assim, ó, o cérebro de uma pessoa de 20 anos não é o mesmo do cérebro de uma pessoa de 40, não é. E não adianta a gente querer comparar. E às vezes as pessoas falam assim, mas quando eu tinha 20, eu não agia dessa forma. Existe um livro que é muito bom também, que eu vou escrever aqui para vocês, que o nome do livro é Rápido e Devagar, que é um livro do Daniel Kahneman, e ele é um psicólogo, e ele ganhou o Nobel de Economia, e esse livro eu super recomendo a leitura. É um livro denso, difícil de ler, né? Eu brincava quando eu li esse livro em 2 etapas. Eu comecei a ler, não dei conta, em 2017, não dei conta, parei com a leitura e eu voltei a lê-lo em 2021. E aí eu comecei do zero de novo e terminei. É um livro de mais de 400 páginas, mas ele é um livro de funcionamento do cérebro, ele é denso. E eu falava que o livro é rápido e devagar, porque eu tentava ler rápido, mas acabava que ia devagar, porque é muita coisinha que precisa entender dele ali. E nesse livro, Daniel Kahneman, ele fala de uma metodologia que eu até utilizei no meu livro Acredite, Não Confie em Você, que eu peguei como referência, que é o eu real e o eu recordativo. O que significa o eu real e o eu recordativo? Quando a gente passa por quando a gente sofre, quando você está numa situação e você sofre algo, depois que você passou por aquilo, você não sofre da mesma forma como você sofreu aquela experiência. Você lembra, mas você você lembra assim, você lembra que você teve um sofrimento, mas a carga do sofrimento não é a mesma. Por quê? Porque se você tivesse exatamente, né, se o seu cérebro, se você passou por uma situação, se todas as vezes que você lembrasse daquela situação, a carga emocional foi exatamente da forma como você vivenciou, isso seria humanamente impossível para o cérebro humano. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Imagina que você teve um dia uma dor de cabeça terrível, uma enxaqueca. Então, doeu, que a hora que você está ali na dor, você fala, essa dor é nível 10, ou sei lá, você teve uma pedra no rim, ou um parto normal, né? Que eu não tive isso, mas as pessoas que tiveram, as mulheres que tiveram, relata como uma dor terrível. Então, essas dores terríveis, quando você está no auge da dor, você está no eu real. O eu real, a sua carga emocional que você está sofrendo ali, ela é muito intensa. Quando você passou essa dor, você vai lembrar o quê? Nossa, eu tive uma dor que foi insuportável, que foi uma dor forte. Mas aí é o seu eu recordativo. Quando você fala dessa dor, você não volta na mesma carga emocional daquilo que você passou. Então, esse recurso, que é um recurso de mecanismo de defesa do nosso cérebro, que serve para nos proteger, ele também faz com que a gente esquece muita coisa. Por quê? Às vezes a gente fala assim, mas quando eu era jovem eu não era desse jeito. Gente, impulsividade, que eu até coloco aí, ó, que a geração Z, que são os nascidos após o ano 2000, impulsividade faz parte da adolescência. O cérebro, para a ciência, a ciência começa a entender que o cérebro vai estar plenamente formado a partir dos 25 anos. Então, a criança aí que nasceu depois de 2000, né, não é criança ou adolescente, ele está com o quê? Ele está com 24 anos, o cérebro dele não está totalmente formado. Então, ele tem a impulsividade, ele é impulsivo, e isso faz parte da adolescência. Porque eu, na minha adolescência, eu também fui impulsiva. E muitos de nós, se lembrar, vai lembrar que foi impulsivo. Tem muita gente que não foi impulsivo, talvez pelo perfil, talvez pela história, porque às vezes na época teve que amadurecer a força, e amadurecendo a força, pulou fases, né? E será que isso é bom? Né? Mas faz parte da adolescência ser impulsivo. Então, o cérebro, e eu comecei aqui o slide, vocês vão ver,
que eu coloquei, geralmente quando a gente vai falar de geração, a gente sempre começa falando dos baby boomers primeiro, para depois falar, né, para chegar na geração Z. Mas eu comecei ao contrário aqui, eu comecei falando da geração Z mesmo, né? Por quê? É o cérebro da impulsividade, né? E aí a gente vai ter a geração Y. E eu coloquei a geração Y, vocês vão ver as datas aí, né, que está um intervalão. Eu sempre tomo muito cuidado quando a gente vai falar de gerações com questões de datas. Porque tudo que a gente tem de geração, de estudo de gerações, veio de fora, veio dos Estados Unidos. E lá, o avanço das gerações, né, tem muito a ver com o avanço da tecnologia. E lá nos Estados Unidos, a tecnologia avançou muito mais rápido. Por exemplo, na década de 90, eles já tinham internet. Na década de 80, eles já tinham internet. E a internet passou a ser um negócio normal para a gente de 2000 para cá, né? Da década de 2000 para cá, né? Então, isso daí, a questão do avanço tecnológico, que também influencia nas gerações. Então, por isso que vocês vão ver essa mudança aí das datas. Mas quando a gente olha para a geração Y, por exemplo, que são os nascidos de 85 a 95, a gente vai ver aí que é uma geração que hoje apresenta um cérebro de muita ansiedade. E até teve um dos e-mails que eu mandei, que eu falei, gente, a ansiedade não tem nada a ver com... eu ainda coloquei, né? Eu estou na ansiedade esperançosa, né? Porque existem sim a ansiedade esperançosa, que é, por exemplo, eu vou dar essa aula, estou na expectativa de que vai acontecer algo bom, as pessoas vão chegar, as pessoas vão estar motivadas, as pessoas querem assistir. Então, isso me gera uma ansiedade esperançosa, que é uma ansiedade boa. A ansiedade esperançosa a gente está na expectativa de que algo bom vai acontecer. Então, fica aquela sensação boa, assim, né? Mas o que a gente vê muito nesse público não é uma ansiedade esperançosa, né? É uma ansiedade de sofrimento mesmo, né? Por que essa geração está nessa ansiedade de sofrimento? Um pouco, a gente também precisa, e eu sempre faço muito essa reflexão, né? Todas as vezes que eu vejo alguém da minha idade ou mais velho falando da geração mais nova, eu sempre me pergunto, se eu fosse hoje adolescente, nesse cenário de incertezas, nesse cenário de grandes mudanças, nesse cenário de tecnologia, de rede social, será que eu seria da forma como eu sou? Porque é muita coisa, é muita coisa. Hoje a gente tem um cenário, antigamente, né, você se comparava com as pessoas que estavam ali à sua volta. Hoje você se compara com o mundo, né? Às vezes você vê ali um jovem de 30 anos, ele está se comparando com um influencer lá dos Estados Unidos, da mesma idade dele. E antes a gente não tinha acesso a essas coisas. Então, esse excesso de informação, esse excesso de comparação gera essa ansiedade, né? Essa ansiedade de será que eu estou fazendo a coisa certa? Aliás, né, a geração Y, daqui a pouco é a geração de 30 anos, e a gente tem aí uma questão que isso também tem a ver, de novo, isso não é só característica da geração, isso é característica do ser humano, do cérebro humano. A gente, com 30 anos, existem algumas crenças que a gente, da sociedade, da cultura, que a gente coloca para a gente como alguns marcos na nossa vida, e parece que quanto mais próximo a gente vai chegando disso, vai acionando o mecanismo do tipo, meu Deus, daqui a pouco eu vou ter 30 anos e eu não alcancei aquilo que eu esperava da minha vida. Porque quando você tem 10 anos, você pensar nos seus 30 anos parece que é muito tempo. Mas só que chega. E aí, com 25, está muito próximo dos 30, né? Então, é uma geração que tem vivido com muita ansiedade, tá? A geração X, que é a minha geração aqui, né, que eu faço parte desse grupo, é uma geração que, quando a gente fala assim, né, falando um pouquinho de gerações, né, eu sempre falo que uma geração influencia a outra geração. Então, por exemplo, né, vou voltar um pouquinho aqui, vamos começar aqui pelos baby boomers para eu poder explicar a geração X. Os baby boomers foi uma geração que eles tinha muito forte o valor compromisso e disciplina.
são os nascidos do pós-guerra, né? Por que tem o nome de Baby Boomer? Porque morreu muita gente na guerra e os governos começaram a incentivar para que tivesse uma explosão de bebês, para que nascessem muitos bebês, porque eles tinham medo de que acontecesse uma guerra de novo e não tivesse gente para mandar. Então, esse incentivo todo do governo, nasceu um monte de criança, né? Então, por isso que chama Baby Boomers. E essa geração, ela tinha um dos valores dela, era muito a questão do senso de dever, do senso de compromisso, da disciplina, de separar a vida pessoal de vida profissional. E o que eles esperavam era, sucesso para eles era aposentadoria. Então, vou entrar na mesma empresa, trabalhar até o final dessa empresa, e um dia eu vou me aposentar e saio dessa empresa. Só que muitos, quando chegava na aposentadoria, né, parava, e aí o cérebro ele tem necessidade da rotina, e aí o cérebro para com a rotina, e a hora que parou com a rotina, e a pessoa também já está mais velha, muitos deles adoeceram e morreram. E uma geração incentiva a outra geração. Aí o que a geração X viu? Opa, eu não quero ter essa vida da geração Baby Boomer de esperar aposentadoria para eu ter sucesso. Eu quero ter sucesso agora. E aí ela entendeu, ela redefiniu, a geração X, ela redefiniu a estrutura de trabalho. Foi nessa geração que 2 termos que a gente conhece bem surgiram. O workaholic, que são as pessoas viciadas em trabalho, e o happy hour, né? Que é a palavrinha, né? Vamos esticar agora a nossa hora, vamos sair para tomar um chopp, mas a gente sai com os amigos do trabalho e continua ainda falando de trabalho, né? Então, nessa geração, essa geração ela criou isso, que precisava ter sucesso ainda jovem, e começou a trabalhar muito. E a gente vê hoje essa geração, que aí o público, eu vou colocar assim, que a gente tem aí um público de 40 a 45 anos, né? Às vezes até um pouco mais, né? Vou colocar de 40 a 57, 58 anos trabalhando nas empresas, né? Principalmente ainda dentro da faixa dos 40 aos 50, a gente está vendo o quê? Um público sobrecarregado, porque acredita nisso que tem que fazer, tem que dar conta, tem que fazer, tem que dar conta, tem que fazer. E, ao mesmo tempo, além da sobrecarga, angústia. Porque começou a chegar naquele momento da vida no tipo, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não deveria ter curtido mais a minha vida do que só ter trabalhado? Né? Tá ali na música da Epifania, né? do Titãs, né? Mas está nisso, né? O que é a angústia, né? É importante da gente entender aí. A ansiedade, muitas vezes, ela está relacionada à ansiedade, é medo que algo no futuro não venha a acontecer, por isso que eu tenho ansiedade. A angústia, ela tem muito a ver com o passado, né? A angústia é um nó no peito. Eu sempre diferencio assim, a ansiedade é medo que o agradável não venha a acontecer, então, futuro. A angústia é medo que o desagradável venha a acontecer. Então, ela está relacionada com o passado. O que seria o desagradável? Vai que eu perco mais alguma coisa, né? Vai que acontece alguma coisa, vai que eu venha a perder alguma coisa. Então, vai gerando essa angústia. Então, a gente está com essa geração trabalhando muito, sobrecarregada, e ouso a dizer que se a gente fizer um estudo, a gente vai descobrir, e tem estudo para isso, né? Que é a geração que mais está consumindo ansiolíticos, né? Porque para dar conta do recado, as pessoas estão fazendo uso de medicação. Não que a geração Y, por conta da ansiedade, tem muita gente utilizando, né? Mas a geração X, principalmente, né? Porque ainda é uma geração que tem energia, né? Sinto que eu tenho energia, mas aquilo que eu fazia antes parece que agora já não faz mais sentido, porque eu tenho energia, mas também, ao mesmo tempo, eu estou querendo economizar energia, já não estou querendo acelerar mais tanto, né? E estou vendo que aqui, principalmente no mundo corporativo, as pessoas começam a ver que os ciclos vão se repetindo, né? Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. Então, está muito numa reflexão. Será que isso está fazendo sentido? Será que eu não devo partir para uma carreira solo? E principalmente, né? Quando a gente tem mulheres aí e entra também na questão da maternidade, então tem esse peso também, tá? Então o cérebro dessa geração é um cérebro que está se sentindo muito angustiado
e um cérebro com sobrecarga. Aí, no cérebro dos baby boomers, eu coloquei assim, né? Quando eu estava fazendo slide, que eu parei para refletir sobre isso, eu coloquei um ponto de interrogação. Por quê? E depois eu fiquei pensando, né? Porque assim, a gente tem muitos estudos hoje que até tem um estudo que fala sobre a felicidade, que a fase da vida que as pessoas denominam mais felizes são acima dos 60 anos. E então a gente vê que para muitas pessoas nessa fase da vida, o cérebro está buscando uma plenitude. Só que ao mesmo está buscando essa plenitude, eu coloquei a palavra economia, né, a frase economia de energia, mas tem a ver com essa plenitude, porque a economia de energia não é no sentido de não quero aprender mais nada. Não é isso. Mas eu quero gastar energia com aquilo que de fato faz sentido para mim. Não é para qualquer coisa, né? Então, assim, nessa fase a gente vê muita maturidade das pessoas, tipo, os casais param de brigar porque falam, isso aqui não compensa mais, não vou gastar energia com isso, né? Então, a economia de energia nesse sentido, de eu vou canalizar a minha energia para aquilo que de fato tem um senso de propósito, para o que não tem propósito, não vou gastar minha energia com isso. Então, é nesse sentido. Gente, até aqui, tá fazendo sentido? Vocês têm alguma pergunta? Gostariam de fazer? Fiquem à vontade. Só me dê o feedback se está fazendo sentido aqui para vocês, tá? Legal. Muito bom. Bom, e aí como ferramenta, né, já que a gente está falando de entender de gente, né, hoje existem vários instrumentos aí que dá para a gente trabalhar para buscar o conhecimento da nossa equipe. Como eu comentei, o DISC, ele é uma ferramenta, né, o DISC é uma ferramenta de perfil, análise de perfil. Mas existe um teste, que é o teste do Big Five, e esse teste do Big Five, ele fala sobre personalidades. O que são personalidades, né? Esse teste, depois eu vou explicar primeiro para vocês, depois eu vou disponibilizar o link, porque se eu disponibilizo agora, eu sei que vocês vão ficar interessados em querer fazer o teste aí, e às vezes não vão prestar atenção na minha fala. Então, vamos adiantar aqui o conteúdo, e depois eu vou disponibilizar o link para vocês, tá? Mas o que é o teste do Big Five, né? Ele é um teste hoje que ele é cientificamente comprovado, né? Ele é mais aceito pela ciência, né? E ele tem sido assim cada vez mais pesquisado, porque a ciência entende hoje que a gente nasce com 5 grandes traços de personalidade. E aí entra, né? A personalidade, eu vou explicar dessa forma, é aquilo que a gente traz de fábrica, tá? É o que eu trouxe de fábrica. E aí o perfil é como eu moldo essa personalidade de acordo com o meio ambiente, de acordo com, né, com os valores, as crenças dos meus pais, dos meus familiares, das minhas referências, né, do próprio meio ambiente. Mas, por exemplo, eu tenho, acho que a maioria das pessoas aqui me conhecem, né? Mas quem ainda não me conhece, eu tenho uma bebê de 1 ano e 4 meses, que é a Eloá, que é uma graça, uma fofura. E a Eloá, desde que ela nasceu, ela é muito comunicativa e expressiva. Desde muito, muito, muito nova. Ela começou a falar com 9 meses de idade, ela já falava, claro que não com perfeição, mas e bem antes disso ela já se comunicava, porque acho que ela tinha uns 4 meses, eu gravei um vídeo dela me dando uma bronca, que eu tinha ficado 3 dias dando treinamento, e ela ficou pouco comigo, e nesse dia meu marido me mandou mensagem falando, o gata, hoje a Eloá está muito calada, ela não está intensa em nada, nem querendo dormir, nem comer, tudo de pouco. Ela estava bem calada nesse dia. E quando eu cheguei, ele falou, eu estou preocupado, será que ela não está com alguma coisa, tal? Eu cheguei, encostei nela, ela tinha uns 4 meses. Eu encostei nela e falei, filha, você estava sentindo a falta da mamãe? A mamãe estava dando treinamento, a mamãe também sentiu saudade e tal.
E quando eu fiz isso, ela começou a falar, óbvio que não falando, né? E parecia que ela estava me dando uma bronca. E ela ficou pelo menos uns 20 minutos ali, né? Até meu marido pegou para gravar e eu falando, sim, filha, eu sei, eu também senti sua falta. E ela vai, como se estivesse descarregando. Como assim você saiu e ficou tanto tempo fora, né? Então, assim, a gente vê que bem de nova, ela já tinha esse traço aí da comunicação. Então, por exemplo, sei lá, acho que ela tinha uns 3, 4 meses, eu levei ela na missa. Tinha bateria, som na missa, né? Barulho que estranha, as crianças estranham. Ela saiu de lá alucinada, assim, ela gostou daquele ambiente, ela ficou elétrica naquele dia. E todas as pessoas que ela ia vendo, né, assim, sei lá, com 5 meses, 6 meses, ela sempre teve essa necessidade de olhar para as pessoas. Com 7 meses, ela já começou a falar oi, e dela olhar para as pessoas e se conectar com as pessoas e falar oi, 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 oi. Então, ela tem essa necessidade. Se isso vai continuar, eu não sei. Mas até esse momento, tudo demonstra que a Eloá nasceu com o traço da extroversão. O que é extroversão? É esse traço da pessoa se comunicar facilmente com o mundo externo, né? Por isso a palavra extroversão, né? Estro, então é tudo aquilo que está fora. O extrovertido são pessoas comunicativas, são pessoas barulhentas. Você sabe que o extrovertido chegou. Ele chega fazendo auê, né? São pessoas barulhentas, são pessoas que têm facilidade de se relacionar com as pessoas, né? São pessoas que gostam de ser o centro das atenções, elas não sofrem com isso. Se tiver que subir, fazer uma palestra, dar uma aula, né? Quando eu falo não sofrem com isso, tem sim a ansiedade, mas elas gostam, né? Então elas vão porque aquilo acaba motivando elas. E o extrovertido, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você não pensou para falar? Não, gente, o extrovertido, ele não pensa para falar. Ele fala para pensar. Ele precisa colocar para fora. E quando ele coloca para fora, ele avalia aquilo que ele falou, tá? Então, eu sempre falo assim, né? Quando você é extrovertido, o melhor caminho para você é fazer terapia, porque na terapia você vai poder colocar as coisas para fora e pensar sobre aquilo, ou criar um grupo no WhatsApp, você com você mesmo, para mandar áudios, né? Você manda áudios falando ali do seu do que você está pensando para você ouvir depois, né? E poder corrigir alguma coisa, porque o extrovertido ele tem isso, ele tem essa necessidade de falar. O introvertido, e a gente vai entender assim, né? A ciência fala de 5 traços, mas a gente vai entender esses traços como potencialidades. Então, se eu nasci com o traço da extroversão, traço alto da extroversão, eu vou ter esse comportamento que eu acabei de descrever. Mas se eu nasci com um traço baixo na extroversão, eu vou ter um traço de introversão. Então, a pessoa introvertida é aquela pessoa que as pessoas até acham, o introvertido ele é tímido. Não tem nada a ver com timidez. Tem muitas pessoas introvertidas, inclusive que são atores, que são humoristas, mas o introvertido ele é aquela pessoa que ele precisa observar mais para poder processar. O extrovertido ele fala para pensar. O introvertido ele pensa para falar. O cérebro dele funciona assim. E existe hoje muitos estudos que mostram que o cérebro do extrovertido é diferente do cérebro do introvertido. Até na questão, né, lembra que eu falei, a Eloá foi na missa, música, barulho, e isso fez com que ela saísse dali, ó, agitada, né? O extrovertido, ele gosta disso. Para o introvertido, isso já é pesado, né? O introvertido, ele gosta mais de um ambiente mais calmo, mais tranquilo. O extrovertido, ele gosta mais de um agito. As bebidas com muita cafeína, afeta o cérebro do extrovertido de forma diferente do introvertido. O álcool afeta de forma diferente, porque o cérebro funciona de forma diferente, tá? Então, esse é um traço. O outro traço, né, que eu comentei até a hora que a Thalita falou da questão da cultura, o outro traço é o traço da abertura. As pessoas que têm um traço muito alto na abertura são pessoas que gostam de desafios, são pessoas que estão buscando por novidades, elas são movidas a isso. Elas precisam de novidades constantemente. E quando a pessoa tem um traço baixo na abertura, significa que essa pessoa ela gosta mais da certeza e da segurança. Então, o cérebro também funciona de forma diferente. Um outro ponto
Aqui a gente vai ver como conciosidade, mas também conciosidade, a gente vai ver como conciosidade nesse teste, significa que são aquelas pessoas que, quando tem um traço muito alto na conciosidade, são pessoas que têm necessidade, né? A gente vai ver, a hora que eu mandar o link para vocês, talvez o teste de vocês não venham como conciosidade, venha como... Ai, gente, desculpa, tô confundindo condescendência com conciosidade. Não, vai vir como conciosidade mesmo. O conciosidade, quanto mais alto é o traço da conciosidade, significa que essa pessoa busca mais fazer as coisas certas. Então, são pessoas que prezam pelo planejamento, preza pela organização, preza pela disciplina, pelo senso de compromisso. E essas pessoas, elas buscam muito o padrão de excelência. E aí precisa até tomar um cuidado, porque se ela não tiver uma boa inteligência emocional, esse padrão de excelência ele pode se tornar uma busca excessiva da perfeição, do perfeccionismo, e isso causar um sofrimento. Então, quando a pessoa tem esse traço alto, ela tem essa característica. Quando tem baixo, são pessoas criativas, são pessoas que muitas vezes, né, são criativas, mas são desorganizadas, não tem a necessidade, elas falam assim, eu me encontro na minha bagunça, né? Não tem a necessidade, eu brinco, eu falo que são pessoas atemporais. Elas não têm essa necessidade do prazo, de cumprir o prazo. Elas vão fazer, mas não essa necessidade, porque a pessoa, quando tem traço alto da conciosidade, se ela combinou alguma coisa, ela sofre com aquilo porque ela precisa entregar. Agora, quando tem o traço baixo, não funciona dessa forma, mas são pessoas mais flexíveis, se adaptam melhor, traço baixo, se adaptam melhor e mais criativas. Porém, tem essas características que acabam tendo maior problema para poder entregar as coisas, tá? O outro traço é do neuroticismo. Quanto mais alto é esse traço, né? Até a palavra neuroticismo remete a neuroses, né? Então, quanto mais alto é esse traço, mais a questão da necessidade de segurança essa pessoa tem. Então, são pessoas desconfiadas, são pessoas que têm muito medo, são pessoas muito intensas nas coisas e elas sempre acham que alguma coisa ruim vai acontecer. É diferente do viés da negatividade, que o viés da negatividade também é um mecanismo de defesa nosso, mas o viés da negatividade todo mundo tem. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, hoje no final do expediente não vai embora, porque eu quero falar com você, você já vai começar a sofrer imaginando que você fez alguma coisa errada. Isso é o viés da negatividade, todo mundo tem. Agora, o neuroticismo, para tudo, ele coloca uma carga emocional negativa muito grande. E hoje a ciência mostra que o cérebro das pessoas que tem o traço do neuroticismo, ele é diferente. Tanto é que ele é diferente que são pessoas que têm mais facilidades, mais propensão, entenda que ter mais facilidade não significa que vai acontecer, mas elas têm uma predisposição maior para a depressão, por exemplo, né? São pessoas que acabam adoecendo mais porque o sistema imunológico delas acaba sendo menos fortalecido, tá? E o outro traço, que é um traço muito normal, encontrado principalmente na área de RH, é a condescendência, ou, como vocês vão ver no teste, a amabilidade ou afabilidade. Quanto maior é esse traço, mais capacidade as pessoas têm de se conectar com a dor das outras pessoas. Então, são pessoas que pensam mais no bem-estar dos outros do que em si mesmo. E aí, quanto maior é isso daí pode gerar são pessoas super empáticas, são pessoas de fácil relacionamento, são pessoas que têm uma boa escuta, mas isso pode gerar uma sobrecarga emocional, porque são pessoas que às vezes levam mais em consideração o sentimento dos outros do que o deles mesmos, tá bom? Bom, agora que eu expliquei, eu vou mandar o teste para vocês fazerem depois, tá? Por favor, façam depois. Deixa eu terminar na aula aqui. Continua, tá bom? Muito bom. E aí, gente, eu coloquei aqui algumas informações, né? Como engajar cada um dos traços, né? Então, como que a gente pode fazer, né, para engajar cada um desses traços, né? O primeiro, a extroversão, a pessoa que tem um traço alto na extroversão,
são pessoas que elas gostam de trabalhar em grupo, elas precisam. O extrovertido, ele precisa de gente. Se você colocar ele numa sala isolado, você matou o extrovertido. Eu lembro que alguns anos atrás eu trabalhava numa empresa, nem era ainda na área de RH, eu trabalhava no planejamento e controle de produção. E era uma área que eu tinha contato com a produção, com o cliente, com o fornecedor, e eu amava, tinha tudo a ver comigo. Mas eu fui transferida para uma área fiscal, que eu ficava sentadinha numa mesa, só conferindo imposto. Gente, eu não durei um mês. Por quê? Eu odiava fazer aquilo, né? Me tirou do contato com pessoas. E eu tenho, a extroversão é alta, né? Então, aquilo foi um negócio de muito sofrimento para mim. Então, a extroversão são pessoas que têm facilidade em trabalhar em grupo, e eles gostam de estar em grupo e gostam de reconhecimento público, né? Então, reconhecer eles publicamente também é uma forma de engajar esse traço, né? A amabilidade, as pessoas que têm o traço da amabilidade ou da conciosidade, da condescendência, são pessoas que você vai motivar quando elas sentirem que elas estão contribuindo, que aquele trabalho que ela faz tem um sentido, que está contribuindo para algo maior, que tem um senso de significado, né? Que o trabalho delas importam. E aí, isso daí sim é uma forma de motivar as pessoas com esse traço, tá? Da conciosidade, a ordem e a organização, né? Tá fácil esse daí. Esse daí é só cumprir o combinado com a pessoa, que essa pessoa vai se sentir engajada. Ambiente de muitas incertezas, tanto a conciosidade quanto o neuroticismo, ambientes de muitas incertezas, acaba desmotivando. Agora, ambiente onde a pessoa sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, isso gera engajamento para ela. Agora, que interessante, a pessoa com traço alto na abertura, ela já precisa de desafios e criatividade. Então, um ambiente onde tem incerteza é um ambiente onde essas pessoas com esse traço vão se sentir mais engajadas e mais motivadas, tá bom? Então, aí um spoiler de como, né? Como motivar cada um desses grupos. E agora que a gente falou de motivação, eu quero trazer também um pouquinho aqui sobre a questão das decisões. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês também, tá? Mas eu quero trazer aqui um pressuposto das decisões, né? A gente às vezes pensa assim, principalmente eu faço treinamento de tomada de decisões já tem um bom tempo, né? Acho que desde 2015. Desde 2015 é um tema que eu sou procurada para ministrar dentro das empresas. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas tomar decisão é fácil, é só você decidir racionalmente, né? E, na verdade, a gente não decide só racionalmente, né? Existe uma série de coisas que acontecem, né? Então, às vezes a gente pensa assim, né? Eu até coloquei aqui, pressuposto das decisões. As pessoas pensam que as decisões não são universais, né? Que cada escolha é baseada em valores e forma como você vê o mundo, e isso é verdade, né? As decisões, a gente toma uma decisão de acordo com os nossos valores e a forma como a gente vê o mundo. Aí, outra coisa que as pessoas pensam, quanto mais opções, melhor. Não, porque quanto mais opções a gente tem para tomar uma decisão, pior, porque mais vai gerar dúvida. E hoje a gente está vivendo uma época que tem uma síndrome que se chama FOMO, que é a síndrome da medo de se sentir por fora. Né? Então, tem acontecido tanta coisa, a gente não dá conta de acompanhar tudo que tem acontecido, que as pessoas estão sentindo isso, que é essa síndrome, esse medo. Ah, eu estou com medo de eu estar por fora, de eu estar perdendo alguma coisa. E nas decisões, isso também acontece. E ela tem a ver com medo de tomar a decisão errada. A gente tem medo de não tomar a melhor decisão. Então, quanto mais decisão tiver, mais eu vou sentir esse medo. E um outro pressuposto que as pessoas têm é a questão de que decidem racionalmente. E não decidem racionalmente, né? Tanto é que quando a gente fala da ciência, existe um dilema que é o dilema do trem. O que é esse dilema do trem, né? Esse dilema do trem, ele é um dilema de experimento mental, né? Que ele conta a seguinte história, né? Então, imagina assim, ó, existe uma ponte, deixa eu ver aqui se está aparecendo o slide, né? Existe uma ponte, e nessa ponte, você está em cima dessa ponte, e nessa ponte tem um homem, né? É um dilema, tá, gente? Tem um homem gordo, né? Um homem bem acima do peso, grandão, um homem bem grandão, lá em cima dessa ponte.
E lá embaixo, nessa ponte, tem 5 pessoas amarradas. E o dilema é, a pergunta é, o que, que você faz? Vem vindo um trem, né? Por isso é o dilema do trem. Vem vindo o trem, tá. E aí o dilema é, o que, que você faz? O trem vai vir, vai passar por cima dessas pessoas, mas o trem não vai passar por cima dessas pessoas desde que você jogue essa pessoa, empurre essa pessoa para em cima do trem, né? Por isso que é um dilema, né? Porque se você matar uma pessoa, essa pessoa você salva 5 pessoas. Então, se a gente pensasse racionalmente, é óbvio, é matemática, é lógico. Eu mato uma pessoa, mas eu salvei 5, né? Só que aí esse dilema ele vai passando, as pessoas vão respondendo a esse dilema, e esse dilema ele vai passando por modificações, né? Como, por exemplo, fechou minha parte aqui, né? A primeira é essa, né? E aí as pessoas ainda falam assim, mas eu prefiro eu tirar minha vida, eu pular na frente do trem. Não, não tem essa opção, você tem que jogar a pessoa. E aí as pessoas ficam pensando, e aí volta um outro dilema que fala o seguinte, muitas pessoas, né, pensam racionalmente, falam, não, beleza, eu vou jogar essa pessoa e vou salvar 5. Aí o dilema muda, o dilema vira, beleza, agora você precisa puxar uma alavanca, agora não é uma pessoa que você vai ter que empurrar, mas você vai ter que puxar uma alavanca. Tem lá 5 pessoas, né? E o trem está indo para matar essas 5 pessoas, e tem uma pessoa só. E você precisa puxar essa alavanca para desviar esse trem. Só que essa única pessoa que está ali é a pessoa que você mais ama na vida. O que é que você faz? Você puxa a alavanca para o trem desviar e matar essa pessoa que você mais ama na vida, ou você deixa o trem seguir e matar as 5 pessoas? Então, esse dilema, ele mostra para a gente que a gente não pensa racionalmente. Por quê? Porque, mas é a pessoa que eu mais amo na vida. Tá, exatamente por esse elemento, porque se fosse lógica, ainda continua sendo 5 contra 1, né? Mas como não é lógica, a gente acaba, imagina que eu vou deixar o trem matar a pessoa que eu mais amo, as outras pessoas eu não conheço. Então, a gente acaba passando por isso. Então, quando se fala em tomada de decisões, a tomada de decisão ela é um processo cognitivo, mas que ela envolve tanto a razão quanto a emoção. E aí, aqui eu pego de novo fala do Daniel Kahneman, né, que é o Nobel que eu falei aí do livro Rápido e Devagar, que ele fala que a gente tem 2 sistemas, que é o sistema 1, que é onde ele chama esse aqui de sistema rápido, que é onde as decisões elas são baseadas para a nossa sobrevivência. E o sistema 2, que é o neocórtex pré-frontal, que são as respostas mais lentas. Então, por exemplo, quando acontece uma situação, a gente... imagina que você viu... Deixa eu pegar... Imagina o seguinte, vou pegar uma situação, né? Imagina que a gente viu, e foi recente isso, né? Infelizmente, aconteceu recente aí, a história do rapaz de Porsche que atropelou e matou, né, o Uber em São Paulo, né? Não trazer polêmica, mas pegar aqui como referência isso daí. Ele fugiu, né? Matou, fugiu, depois aconteceu lá que o carro parou, né, por conta do acidente, aí ele e a mãe dele acabou saindo da situação ali. Mas imagina, né, que a gente vê que uma pessoa atropelou alguém e teve ali uma morte, e a pessoa fugiu. Quando a gente vê uma história dessa, a situação já aconteceu. Nós estamos utilizando o nosso sistema 2, que a gente vai processar a informação. Você não está vivenciando aquilo, você está analisando aquilo. Então, o que no nosso sistema 2 a gente pensa, se fosse eu teria parado, se fosse eu teria agido dessa forma, se fosse eu teria feito isso. Será? Por quê? Porque a gente está fora da situação. Até o Daniel também explica o cérebro como sistema quente e sistema frio. Porque quando a gente está ali no ardor daquilo que aconteceu, você toma uma decisão muito rápida baseada na sua sobrevivência. Né? Como, por exemplo, esses dias mesmo teve uma situação dessa, né, de um cara que atropelou e matou uma moça, e depois ele voltou e ele falou que ele fugiu porque ele teve medo de ser linchado. Então, ele tomou uma decisão rápido, baseado na sobrevivência dele ali. Certo ou errado, é a forma como a gente toma a decisão. Só que, muitas vezes, a gente toma as decisões baseado nesse sistema 1,
Só que quando a gente vai julgar as pessoas, a gente julga baseado no nosso sistema 2. Por isso que a conta não fecha, né? Por isso que é importante a gente entender isso, porque quando a gente entende que o cérebro funciona dessa forma, isso aumenta mais a nossa empatia, porque aí você começa a entender que as pessoas funcionam diferente, que as situações levam as pessoas a ter comportamentos diferentes, né? Tomar decisões diferentes. Por mais que a gente tenha os nossos valores, por mais que fomos educados, né? Existem coisas que vão pedir outro tipo de resposta e pode ser que você se surpreenda com você mesmo, tá? E já que a gente está numa aula de neurociência e a gente precisa aí de bastante elementos para fazer com que a nossa máquina continue funcionando da melhor forma possível, né? Existem algumas técnicas, né, que eu tenho certeza que nenhuma dessas técnicas é segredo para vocês, mas isso contribui demais para ajudar o nosso cérebro a tomar melhores decisões. Por exemplo, o sono, né? Uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que quando a gente fica com a questão da restrição do sono, a falta do sono, né, a qualidade do sono, ela prejudica o nosso humor. Então, a pessoa mal-humorada, ela não consegue pensar direito, não toma decisões direito e ela não faz gestão emocional direito, né? A inteligência emocional de uma pessoa que não dorme bem é ruim, né? Porque a nossa inteligência emocional, ela passa pela nossa cama, né? E aí, a gente com uma boa noite de sono, porque o sono hoje na ciência, né, a importância da gente dormir bem, o sono ele é como uma terapia, né? É no sono que a gente consolida as nossas memórias, né? Tudo aquilo que a gente viveu durante o dia, é à noite que a gente vai fazer o download aí daquilo que fica e daquilo que vai, né? Então é importante ter uma boa noite de sono, né? O que a ciência prega? Que a gente deveria dormir de 6 a 8 horas de sono, pelo menos, né? Eu sou uma pessoa atípica, porque para mim, se eu dormir uma boa noite de 5 horas de sono, para mim é o suficiente. Mas eu sei que não é o suficiente, mas eu sei que não é o correto, porque o que a ciência pede é que seja acima de 6 horas de sono aí, tá? Que é capaz, porque quando a gente dorme bem, a gente é capaz de eliminar as nossas toxinas. A questão da nossa saúde mental, que eu acho que hoje em dia tudo passa pela nossa saúde mental, né? Porque o estresse do dia a dia afeta a nossa capacidade de decidir terrivelmente e também de fazer gestão emocional, né? A questão da nutrição, né? O quanto que é importante a gente comer bem. O cérebro, ele é o órgão que mais consome glicose do nosso corpo humano. Então, tanto é que eu percebo por mim. Quando eu estou muito cansada, eu tenho muita necessidade, aumenta muito o meu consumo de doce e de carboidrato. Por quê? Geralmente, quando eu estou extremamente cansada, é a época que eu me alimento pior. Por quê? Porque são fontes de energia rápida que eu sinto que eu tenho necessidade de comer rapidamente ali né? Porque como o cérebro é o órgão que mais consome glicose, para que eu possa voltar a ter energia de novo, né? Então, uma boa nutrição, e assim, eu confesso, quando eu tô cansada, acabo indo para isso, mas eu sempre volto para aquilo que eu entendo que é o certo, que é comer verdura, frutas, legumes, né? Que é o certo, que a gente sabe que ajuda muito no nosso cérebro. E principalmente, né, hoje tem muitos estudos que a gente deveria consumir por dia, todos os dias, brócolis e couve, né? Por conta do verde, né? O quanto que esses dois, chamar de legumes, né? Esses dois alimentos são importantes aí para a manutenção do nosso cérebro. E a outra questão é cérebro, quanto mais plásticos, né? O que significa isso? Tomam melhores decisões. O que são os cérebros plásticos? Quanto mais a plasticidade do cérebro tem a ver com aprendizagem. Quanto mais aprendizado, quanto mais capacidade de aprender coisas novas a gente tem, quanto mais a gente, né, muda, remodela a nossa forma de pensar, melhores decisões a gente toma. Tanto é que existem estudos que as crianças tomam melhores decisões do que a gente também, porque o cérebro está descansado.
mas porque é um cérebro que está crescendo muito, né? Está desenvolvendo muito rápido. Tanto é que a criança ela tem uma capacidade maior de se adaptar a situações do que um adulto, né? Mas porque o cérebro dela é plástico, tá ali, ó, tá? O que é o plástico? É moldável, né? Tá crescendo. E uma forma que dá para a gente fazer para deixar o nosso cérebro mais plástico é aprender mais coisas. Tanto é que hoje, né, se fala tanto do lifelong learning, né, que é o aprendizado para a vida toda. E, principalmente, tem uma frase do Alvin Toffler que ele fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E, no meu ponto de vista, a maior dificuldade nossa é o desaprender. Porque aprender é inato, a gente nasce com essa capacidade de aprender, é fácil aprender. Mas desaprender de coisas que a gente já sabia para aprender coisas novas, isso sim é um gatilho difícil, é um desafio mesmo aí para o cérebro humano. Mas quando a gente começa a praticar isso daí, isso treina o nosso cérebro para melhores decisões. Bom, gente, o que eu tinha aqui para contribuir com vocês, né, de neurociência, de estudo voltado aí para o funcionamento do cérebro e liderança e organização, era isso, né? E, assim, para finalizar a minha fala, essa frase é do Simon Sinek, que é um grande autor aí, tem muitos livros escritos, mas ele fala, né, que 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios, né? Por mais desafiador que seja, entender do ser humano é necessário, né? Para a gente continuar atual, para a gente continuar dando resultado, a gente precisa entender pessoas, tá? Então, o que eu tinha para contribuir com vocês era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser fazer, me manda aqui no chat. Eu vou aproveitar esses segundos para eu compartilhar aqui com vocês, ó. Eu estou mandando aqui para vocês o link do meu Drive para você baixar a apresentação. Consegue baixar aí a apresentação. Também vou mandar aqui o link dos meus livros, né? Quem tiver interesse aí em comprar o livro, né? Tanto o Acredite Não Confie em Você, que é um livro super gostoso de ler, e o Liderança Modo On, que também é outro livro super gostoso de ler, e eu nem deveria estar falando isso porque estou defendendo em causa própria, mas eu recebo bons feedbacks sobre os livros, tá? E fiquem à vontade, vai ser um prazer poder despachar esses livros para vocês, tá bom? Deixo aqui minhas redes sociais, Damares.alfredo é o meu Instagram. Quem ainda não me segue no YouTube, aproveita a oportunidade para me seguir. E eu espero ter contribuído. Valeu a pena, gente, estar aqui? Vocês gostaram? Foi bom? E eu vou me programar para ter outras oportunidades como essas, porque eu gosto muito eu falo que são 2 verbos que me animam demais nessa vida. Aprender e ensinar, né? Então eu amo, né? Às vezes eu estou lendo um livro e falo, gente, tem que fazer uma live sobre isso, né? Eu espero ter contribuído aí com vocês, viu, gente? Fiquem com Deus, né? Uma pena que aconteceu essa questão aí do infortúnio com o YouTube, mas a gente conseguiu aí com muita flexibilidade também se ajustar a tudo isso, viu? Um forte abraço, fiquem com Deus. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa depois, me mandar e-mail, mensagem, WhatsApp, fique à vontade, eu estou disponível para responder e ajudar vocês do que for necessário, viu? Dani, que bom que você entrou. Ariane, prazer ter você aqui. Tati, que bom que você está aqui. Manu, também sei que você está aí, né? Thalita, obrigada por ter ficado. Jean, brigadão, viu, gente? Um forte abraço, fiquem com Deus, viu? E eu vou salvar a live, depois eu vou mandar o link. Se você não assistiu desde o começo, depois você começa a assistir aí do começo, tá bom? Um abraço, gente.